Fala galera, eu tinha prometido pra vocês que quando eu terminasse de ler esse livro aqui, ó, eu ia fazer um vídeo aqui pro Instagram explicando o que eu achei do livro e quais conhecimentos eu tirei disso aqui. Esse livro aqui conta histórias das aventuras do excêntrico físico Richard Feynman. Quem foi o Richard Feynman? Deixa eu ver se eu tô falando certo. Cada capítulo é uma história da vida dele. Ele fala sobre bomba atômica, ele participou do projeto Manhattan, ele deu uma palestra para o Einstein, ele participou do carnaval no Brasil, aprendeu português e veio para o Brasil várias vezes. Ele aprendeu a abrir cofres, descobrir segredos de cofres e abrir. Enfim, ele aprendeu várias coisas, é um cara de mente muito aberta, e esse é um dos pontos que eu vou tratar daqui a pouco. Segura aí um pouquinho. Ah tá, eu esqueci de falar que ele foi ganhador do Prêmio Nobel também, por trabalhos em física atômica. Então, falando um pouco da experiência no Brasil, ele foi convidado a dar palestras em universidades brasileiras e ele começou a observar como é que era a nossa educação aqui. Ele tem na internet a palestra dele, a descrição da palestra dele, e tem um capítulo no livro dedicado só contando a visão dele sobre a nossa educação. Então, qual que é a visão dele da nossa educação naquela época, mas que também não é muito diferente de hoje? A impressão que ele teve foi que a gente decorava os conceitos, mas não sabia aplicar esses conceitos. Ele deu alguns exemplos nos quais ele perguntava a um aluno o que era alguma coisa lá da física. O cara tinha a resposta na ponta da língua, mas quando ele associava com alguma coisa prática, a pessoa não sabia responder. Uma outra coisa que eu tirei também do livro, não diretamente, mas observando como foi a vida dele, como foi a história dele, é que ele era uma pessoa muito curiosa. Isso fazia com que ele buscasse conhecimento em todas as áreas possíveis, em todas as áreas que ele tinha contato. Eu acredito que o nosso conhecimento ele é organizado. Imagina um T. O T ele tem a perninha dele, né? E tem a cabeça em cima, certo? A perna, que geralmente é mais comprida, ela é o nosso conhecimento especializado, o nosso conhecimento específico. No meu caso, por exemplo, o conhecimento de engenharia, que eu tenho passado anos estudando esse conhecimento. E a cabeça são os conhecimentos gerais. Saber cozinhar, tocar violão, saber dançar, editar vídeo, enfim. E ele tinha bem estruturado tanto essa perna, que o cara era um físico teórico absurdo, e eu diria que não só teórico, como extremamente prático também. Ele conseguia fazer experimentos, conseguia entender como as coisas funcionavam na prática, ao invés de entender só a teoria. E ele tinha um conhecimento mais geral muito grande também. Então ele sabia pintar, aprendeu a tocar tambor no Brasil, aprendeu português, enfim, aprendeu várias coisas por ser uma pessoa curiosa e criativa. Uma coisa que eu achei importante também que ele falou no livro sobre ciência, uma coisa que eu já vivenciei, é sobre a imparcialidade da ciência. Às vezes você está fazendo experimento e aquele experimento não dá certo, ou dá mais ou menos certo, ou dá meio certo e meio errado. E a nossa tendência, o nosso ego fala, cara, dá um jeito nesses dados aí, dá um jeito deles darem certo, porque você precisa mostrar resultados. Eu imagino que isso aconteça muito com professores, pesquisadores, que eles precisam entregar resultado, então muitas vezes eles têm que forçar um dado ou outro, forçar alguma coisa no experimento para que aquilo dê certo. Só que isso vai totalmente contra o conceito do método científico e do que é a ciência, né? Então acho que esses são os 3 pontos que eu queria passar. Um livro muito legal, recomendo muito. Não é um livro que ele vai te ensinar diretamente, mas lendo as histórias dele, vendo como ele se portava diante das coisas, dos acontecimentos, você vai aprender bastante. Valeu!